Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí depois desse feriadão, desse recesso maravilhoso, né? Já voltando fazendo prova, mas vamos seguir o baile aqui, né? Todo mundo tem que seguir. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à matéria. Estamos na apostila 3, tá? No módulo 11. Falamos da outra vez sobre texto dissertativo argumentativo, sobre os critérios do Enem, analisamos uma redação e tudo mais. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais a fundo algumas informações sobre linguagem, sobre escrita, essas coisas assim, tá? Então vamos lá. Escolha de registro e efeito na argumentação. Escolher a linguagem de um texto é uma decisão que varia de acordo com o contexto de escrita e o gênero a ser utilizado. Considerando as linguagens formal e informal, há inúmeros gêneros orais e escritos que têm características específicas. No caso da escrita de uma mensagem pessoal para um amigo, por exemplo, não é cabível usar excelentíssimo ou atenciosamente. Da mesma forma, não é adequado preencher um formulário oficial ou um currículo empregando gírias próprias da comunicação online. Em relação a essa questão, é necessário observar as características próprias dos contextos de avaliação, como os vestibulares. Nesses exames imperam os textos escritos em linguagem formal, em especial os de gêneros argumentativos, como é o caso do artigo de opinião, do texto dissertativo argumentativo e da carta aberta, por exemplo. Além de ser analisada a capacidade de os alunos se expressarem em determinado gênero, com base no domínio de certas estruturas textuais, considera-se o uso adequado da norma padrão da língua como parte indissociável da avaliação. No caso do Enem, por exemplo, a redação é avaliada com base em 5 critérios, entre os quais está a norma padrão, avaliada na competência 1. Veja o que o Guia do Participante 2020 descreve como elementos essenciais dessa avaliação. Basicamente, a gente tem que entender que certos tipos de textos, né, e pedem determinada linguagem, né? Tudo vai depender do contexto em que esse texto está vinculado, né? Se é um contexto mais informal e se é um contexto mais formal. Em caso de vestibular, a gente sabe que não pode usar linguagem informal, né? Sempre mantendo a norma padrão da língua, né? Numa linguagem formal. Por isso que a gente tem que se atentar a isso, né? Saber quando podemos usar uma certa linguagem e quando não, tá? No caso do Enem, né, em relação a essa questão de próprio registro da norma padrão, a competência 1 realmente ela é voltada para isso, né? Para a questão de ortografia, questão de pontuação, né? Além de questão vocabular, né? Tudo isso, como a gente pode ver nesse quadrinho aí, né? Tem a questão das convenções da escrita, né? Que é acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, né? Mais essa questão mesmo é, voltada para a escrita mesmo. Gramaticais, né? Aí a questão da regência verbal nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronome, crase, né? Para ver se você usa sinônimo, se você, ou se você repete muito a mesma palavra. Essa questão também cabe aí na competência 1. Escolha de registro, ou seja, adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de uso de registro informal ou marcas de oralidade. Você não pode chegar e começar a marcar um discurso oral na sua produção textual do Enem, né? Isso vai tirar ponto seu. E a escolha vocabular, né? Emprego de vocabulário preciso, o que significa utilizar palavras selecionadas em seu sentido correto e de forma apropriada ao contexto em que aparecem. Então, assim, não é qualquer conjunção que vocês viram e acharam legal, não é qualquer palavra que, uau, inglês, que é maneira e de repente tem a ver com o tema. Não, a palavra pode ser ótima, pode ser super bem vista, pode ser algo de nossa, realmente, se o aluno sabe essa palavra, isso é muito legal. Mas se ela não é colocada dentro de um contexto que faça sentido, né, de acordo com o que você estiver falando, aquela palavra simplesmente ela vai te prejudicar, na verdade, né?
Então, vale lembrar que esses critérios podem ser considerados na produção de qualquer texto que exija a norma padrão, não se aplicando apenas à redação do Enem. Então, a redação do Enem tem essa competência número 1 que, né, está olhando para todos esses elementos. Mas isso é uma coisa básica. Né, esses critérios aqui são algo visto em qualquer redação que se peça realmente o registro formal da língua, tá? Porque você está analisando a sua escrita, está analisando o seu vocabulário, está analisando a questão gramatical mesmo da construção das orações e assim por diante. Norma culta da língua portuguesa e seus efeitos de sentido. Embora erroneamente vista como português correto, a norma culta da língua portuguesa é, na verdade, a variedade linguística típica da cultura escrita que mais se aproxima da norma padrão, a qual pode ser definida como um conjunto de regras gramaticais a ser seguido. Ela é utilizada em gêneros formais, cuja construção é mais monitorada, isto é, existe um cuidado maior com as construções e os termos utilizados. É o caso dos textos que circulam no espaço jornalístico, como o artigo de opinião e o editorial, no espaço acadêmico, como os artigos científicos e as dissertações e as teses, no espaço jurídico, como as petições e sentenças, entre outras ocorrências, né, os vestibulares e assim por diante. Nesse sentido, não se pode considerar a norma culta da língua portuguesa como sinônimo de língua portuguesa, pois há outras variedades da língua passíveis de serem empregadas, cada uma em seu contexto específico. Então, é aquela questão, né? Que a gente pode agregar, na verdade, utilizar um registro informal e o formal a depender do contexto, como a gente viu ali em cima. Então, a gente tem que entender a norma culta não como, o português correto é a norma culta da língua. Não. A norma culta é um tipo de variedade linguística, né, que se aproxima da escrita formal e tudo mais, né, onde há realmente essa questão da monitoração, né, para, ai meu Deus, será que eu estou escrevendo certo? Será que as palavras estão certas, né? Que isso é cobrado da gente em contextos mais formais mesmo, né, acadêmicos, de jornais, em espaços jurídicos, em vestibulares. A gente sabe, né, que em determinados empregos, né, entrevista de emprego, se a gente tiver que escrever uma redação ou formar ali o nosso perfil, né, para entregar o nosso currículo, tem que ser uma linguagem mais, né, é, estou fazendo sinal entre aspas, tá, gente? Certinha, tá? Mas não é isso, não é questão de ser o português correto, é só a linguagem que realmente se aproxima da convenção escrita, considerada adequada, né, a certos contextos. Então, como qualquer outra variante, a norma cult está sujeita a alterações e transformações ao longo do tempo, porque a língua é permeada por questões políticas e culturais, assim como as diferentes sociedades humanas. Entretanto, por estar associada à cultura escrita, a norma culta é considerada um exemplo a ser seguido, enquanto as outras variedades muitas vezes são rotuladas como desvios, que precisam ser corrigidos. É dessa oposição que nasce também o preconceito linguístico, prática discriminatória em relação a sujeitos que se expressam em variedades linguísticas tidas como de menor prestígio, mais informais. Então, gente, a gente tem que entender que essa norma culta realmente é só para seguir né, uma prática aí da convenção escrita, né, relacionada a como a escrita é feita. Mas a norma culta ela também está sujeita a alterações. Porque quando a gente fala de norma, norma é algo da normalidade. A norma culta ela pode estar presente na normalidade de qualquer indivíduo, seja ele rico, pobre, seja ele escolarizado ou não. Só que a questão é, a gente sabe que a norma culta ela está mais ao acesso daquelas pessoas escolarizadas, né? Já as não escolarizadas, a gente pode dizer que é outra variedade, é outro tipo de norma, tá? Em relação à normalidade, tudo bem? E assim como a linguagem informal, a linguagem coloquial, a linguagem que essas pessoas não escolarizadas têm, podem passar por alterações, a nossa norma culta, né, que está ali dentre os escolarizados, dentre as pessoas que têm mais acesso à educação, ela também pode sofrer, porque a gente sabe que realmente a língua é um conjunto aí, né, de cultura, política e assim por diante. Então, tudo pode passar por
por transformações. E a partir disso a gente tem que entender que não deve existir o preconceito linguístico, tá? É errado. Não, a gente não deve fazer discriminação entre as pessoas que sabem falar bem e as que não sabem. Não existe isso, tá? Por favor. Substituição de construções informais por construções formais. Há gêneros textuais que circulam em esferas mais formais, como a jornalística e a científica. A leitura e a assimilação de termos e construções próprias desses espaços expandem os conhecimentos linguísticos e a possibilidade de transição entre diferentes espaços sociais com a adequação linguística necessária. Veja o exemplo a seguir, com construções que expressam a mesma ideia de maneira formal e informal, e observe as diferenças entre elas. Aqui, basicamente, está dizendo que em um espaço, em um tipo de contexto, você deve usar uma linguagem formal e do outro pode ser uma informal. Então, na verdade, a gente pode falar uma mesma coisa, uma mesma ideia de diferentes formas, né? Tanto formal quanto informal. A depender de onde a gente vai colocar essas informações, a gente tem que saber o que vai ser usado. Então, olha lá, ó. A conjuntura torna-se ainda mais acirrada. As coisas vão piorar. O bagulho vai ficar sinistro. Essas três ideias têm o mesmo contexto, quer dizer que algo vai acontecer e não vai ser tão bom, né? Vai dar algum problema. Só que você tem três maneiras diferentes de falar, né? A considerada dentro da norma padrão, norma culta, a segunda já numa linguagem mais informal, né? Com esse termo coisas que a gente usa bastante na nossa linguagem. E no terceiro, né, já é uma questão de gíria, já é uma questão mais assim, bem informazona mesmo, né? Ah, o bagulho vai ficar sinistro, tá? Igual aqui nessa outra, ó. Nós iremos à praia amanhã. Amanhã a gente vai na praia e amanhã nós vai para a praia, né? Então a gente vê aí uma mesma ideia sendo dita de maneiras diferentes, tá? Isso acontece em todos os textos, tá? Em tudo que a gente escrever na nossa vida. Observe que, no que se refere ao vocabulário escolhido, a mesma situação se apresenta como conjuntura acirrada, as coisas ou bagulho sinistro. Além disso, enquanto a primeira se vale da mesóclise, né, com o pronome ser incluído no meio do verbo, a última utiliza uma locução verbal vai ficar, típica da linguagem oral. Da mesma forma, nós transita para a linguagem informal com a utilização de agente como indicativo de primeira pessoa do plural. Embora não necessariamente reproduzam usos correntes e tenham sido utilizados para fins didáticos, os exemplos ilustram as variações possíveis de registro. Assim, aprender e praticar a escrita na norma culta é um trabalho constante e que pode inserir os sujeitos em inúmeras práticas sociais no decorrer da vida. Dessa forma, serão abordadas algumas estratégias que proporcionarão uma reflexão sobre os usos da língua nesse contexto para, desse modo, ajudar no aprimoramento da escrita. Então, assim, ao longo da vida, a gente tem essa questão, né, de falar informalmente e formalmente. A gente aprende que existem contextos para isso. E a gente sabe que, a depender desses contextos, a gente pode usar certas construções para um e certas construções para outro, como nós vimos agora nesses exemplos aqui. Tá? E aí, gente, a partir disso, o que a gente entende? Ao longo da nossa vida, aprender a escrever a norma culta, que é a mais aproximada da escrita, né, exige prática. A gente tem que praticá-la ao longo da vida, tá? E saber que quando a gente está escrevendo dentro da norma culta, o que a gente costuma falar no nosso dia a dia, né, as nossas palavras, as nossas gírias, elas não cabem ali. Tá? Então, parece que é algo à parte do que a gente vive. Deve ser aprendido, tá? Por isso que a gente estuda a língua portuguesa, por isso que a gente estuda as regras da língua, por isso que a gente estuda, né, como construir certas estruturas. Às vezes a gente vê por que algo é considerado errado ou não. A gente vê, né, que tem certos tipos de uso que fazemos errado no nosso dia a dia, mas que errado, né, de acordo com a norma culta, tá, gente? Mas a gente faz assim mesmo, né? Por exemplo, o uso do pronome antes, né, no início de frase, né? Ah, me dá aí o lápis. Então, assim, existem essas coisas, mas na hora do registro escrito, a gente tem que tomar cuidado. E isso deve ser praticado,
Tudo bem? Bom, seguindo aí, a gente vai ver, então, a questão dos sinônimos e estruturas gramaticais para substituir vícios de linguagem. A gente vai começar a ver aqui, né, informações que podem nos prejudicar dentro de um texto, né? De repente, uma repetição de mais de uma palavra, o uso muito de uma conjunção, né? Que está um pouco relacionado ali ao queísmo. A gente vai ver essas informações aqui, tá bom? Mas num próximo vídeo para não ficar muita informação, tá bom? Beijo e a gente se vê daqui a pouquinho, porque assim que vocês terminarem esse vídeo, já é para procurar o próximo vídeo, para que vocês comecem a ver, né, o segmento aqui da questão de aprender, né, a apropriação, o aprimoramento da escrita, tá bom? Beijinhos!